Então, uma questão suscitada posterior a essa. O número, a gente está falando de número lá no almoço, né? Pode ser aplicado a uma espécie que não tem matéria? Premissa inicial. A matéria é princípio de individuação. O que isso quer dizer? Onde há matéria, como a matéria é divisível ou multiplicável, né? Ela é divisível potencialmente ao infinito, né? Onde há entes de uma determinada forma, compostos de matéria e forma, mas cuja forma é X, e eles têm composição de matéria na sua forma total, no conjunto, é sinal que pode haver muitos na mesma espécie. A matéria é princípio de individuação dentro da espécie. Por exemplo, essas cadeiras aqui à nossa frente são iguaizinhas umas das outras, né? Mas o que distingue uma de outra? O que faz esta ser esta irrepetível na ordem do ser e aquela, embora sejam iguais? É a matéria. É esta matéria e aquela matéria. Em latim, matéria signata quantitate. A matéria assinalada pela quantidade é o que distingue um ente individual de outro. É princípio de individuação. Mesmo dois gêmeos univitelinos, embora tenham uma forma quase idêntica, o que os faz indivíduos é esta matéria e aquela matéria, né? Essa matéria tem uma conformação tal que vai estar sujeita às mesmas coisas do outro, como todos as intempéries do tempo, as doenças, etc. Mas a matéria é o princípio de individuação, né? Então, o anjo não tem matéria. Então, como é que ele pode ser indivíduo? Olha, um problema leva a outro, né? A matéria é o que faz haver indivíduos na espécie. Um anjo não tem matéria, como é que o anjo é individual? Olha que probleminha, hein? E a forma é princípio de especificação e operação. O que se quer dizer com isso? A forma é essa essência de cada ente, né? O que distingue uma espécie de outra é a forma. É a forma de operar, né? Existe a forma dos coleópteros, que são as borboletas, que tem várias diferenças específicas. Cada ente se especifica pela sua forma. É a forma que é o princípio da espécie, né? É que distingue uma espécie de outra, né? Então, postos esses dois parâmetros, ora, o anjo tem composição em sua forma de essência e ser, mas não tem de matéria. Ele é substância espiritual. Como esse danado pode ser indivíduo, né? Olha aqui que questãozinha. Cá pergunta, né? Santo Tomás responde. A frase Freud explica devia ser mudada. Santo Tomás explica. Santo Tomás dixit, em latim. Santo Tomás disse, né? Pelo menos você considere, né? E nos entes compostos de matéria e forma, preste atenção na premissa, tá? Convém à espécie que haja muitos. Por quê? Justamente porque nenhum ente é capaz de atualizar em si mesmo, ente individual, todas as potências da sua espécie. Né? Convém à espécie que haja muito. É bom para a perfeição da espécie e para a manutenção, preservação, que haja muitos. Por exemplo, humanamente falando, eu não reúno em mim, eu tenho potência para ser o Pelé, para ser Mozart, Beethoven, um santo. Mas eu só reúno algumas qualidades específicas. Que haja entes humanos diferentes, que atualizaram outras potências, que servem de espelho de perfeição para mim, é bom para a espécie. É bom ter havido, né, Bach, é bom ter havido São Francisco de Sales. Né? A diferença, já disse os franceses, vive la différence, né? A diferença é boa para a espécie. Convém a uma espécie cujos entes são compostos de matéria e forma, que haja muito. Justamente porque não há o princípio de individuação na espécie, cada anjo é em si mesmo uma espécie inteira. Só há um anjo em cada espécie. Primeiro argumento a favor. Né? Se um sujeito atualiza em si absolutamente todas as possibilidades da espécie, ele só pode ser um. Ele já é uma espécie inteira. Outros que atualizarem outras coisas vão ter diferenças específicas e, portanto, vão participar de outra espécie. Então, o ente que atualiza em si todas as potências da espécie só pode ser único. E é isso que Santo Tomás diz. Cada anjo que existe, cada substância material é única em sua espécie. Assim, por exemplo, o anjo Gabriel, segundo um tomista argentino, usando uma linguagem analógica, é a própria gabrielidade. Ele usa uma imagem. Eu não sou a humanidade, eu sou humano. Compartilho com vocês dessa essência humana. Né? Ninguém pode dizer eu sou a humanidade. Mas uma substância
que atualiza em si todas as potências da espécie, pode dizer, eu sou espécie. Eu sou a Gabrielidade. Eu sou qualquer outro anjo que se... Mas lógico que o nome aí é um verbo análogo, né? Mas ele realiza em si todas as possibilidades intrínsecas da espécie, portanto só pode ser único. Né? E aí Santo Tomás diz uma frase que eu gosto muito: nas coisas incorruptíveis e imateriais não pode haver dois indivíduos da mesma espécie. Isto porque só o que tem matéria é de per si multiplicável e divisível ou divisível. O indivíduo imaterial será necessariamente único de sua espécie, pois a sua forma há de ser irrepetível. Cada anjo, assim, reúne em si toda a perfeição da espécie. Agora eu fiz uma observação. Né? Se cada anjo é uma espécie, o que eu vou dizer de todos os anjos? Eles são gêneros. Uma multidão infinita, entre aspas, de anjos. Vamos chegar lá. Calma, a gente vai chegar lá. Essa é a questão seguinte. Né? Não, essa aí vamos chegar lá. Mas antes de chegar lá, é natural do intelecto classificar as coisas. Você divide as coisas em gêneros, espécies, diferenças específicas. É assim que a gente classifica a ciência. Né? Você vai chegando, vai eliminando terceiras coisas até chegar aos conceitos. Não é assim que se chega? Agora, o gênero, eu posso dizer que os anjos são um gênero de substâncias imateriais? Dizem os tomistas, pode, por uma analogia. Por quê? Eu não posso dizer isso em sentido próprio, porque o gênero tem fundamento na matéria. O que eu quero dizer com isso? O gênero está para a espécie, assim como o comum está para o próprio. O imperfeito está para o perfeito. Né? E o que é mais comum que há é justamente a matéria. O mais potente para receber várias formas é justamente a matéria. Então, o gênero, em cada ordem de coisas, tem uma raiz no aspecto material. Ora, os anjos não têm matéria. Logo, eu só posso dizer que eles pertencem a um gênero, uma espécie de analogia. Mas aí, como estamos lidando com coisas absolutamente imateriais, é nícido, às vezes, você recorrer a analogia ou no sentido equívoco para, pelo menos, apontar para a realidade, não só com relação aos anjos. A realidade matemática ou abstrações metafísicas mais elevadas, às vezes você não tem um ponto análogo, você recorre a uma imagem. Né? Então, em sentido lógico, por analogia, eu posso dizer que todos os anjos pertencem ao gênero das criaturas espirituais. E cada um representa uma espécie diferente. Agora, a pergunta que ele vai me fazer, eu não tenho conhecimento dos futuros contingentes, mas pelo seu rosto, eu acho que você vai me fazer essa pergunta te perguntando. E os anjos? Não dizem que tem vários. Os arcanjos, não são vários? Pois é. Mas eu sabia que você é repetila. Aí é que está. Cada anjo atualiza em si a perfeição da sua espécie, porque metafisicamente não dá para ter dois indivíduos perfeitíssimos numa mesma espécie. Tá? Se dois são perfeitíssimos e são diferentes, a diferença tem que ser formal, não específica, não material. Então, aquele vai ter outras perfeições que estes não têm. Tá? Mas como há vários anjos? Na verdade, os arcanjos, as hierarquias, quando eu digo que há vários arcanjos, querubins, serafins, tronos, potestades, etc., isso são ordens e não classificações entitativas. Eles são divididos, cada qual, em ordens, mas mesmo vários serafins, na verdade, aquele grupo de serafins, você pode dizer por analogia que é um conjunto, mas cada um é uma espécie de serafim diferente. Ou seja, uma espécie inteira diferente, capaz de atualizar coisas distintas. Não é uma diferença específica, cada um é uma espécie inteira. E aí, segundo Santo Tomás, seguindo de perto um autor chamado Pseudo Dionísio Areopagita, autor neoplatônico importantíssimo, citado 570 de Visitação Assunto. É uma referência importantíssima. E é pseudo porque até o século XIX acreditava-se que esse Dionísio era aquele que São Paulo converteu no Areópago. São Paulo, quando vai à Grécia para converter os gregos, ele não era ecumênico, ele não falou, mas tem que conversar com os teus vizinhos, né? Ele foi lá chamar todos à conversão, e tem um sujeito que é o Dionísio, conhecido hoje como São Dionísio, canonizado, que foi convertido no Areópago. Ali, o Areópago era um lugar de discussões filosóficas. Os gregos, povo filósofo por excelência, queriam uma explicação da fé. De repente, um sujeito com aquela retórica perfeita, com aquelas premissas, ele converteu vários, um deles foi Dionísio. Então, acreditava-se que esses textos sobre os anjos que os medievais leram muito, tinham sido escritos pelo São Dionísio convertido no Areópago. Quando se descobriu pela crítica genética dos textos
que algumas premissas não poderiam ser da época de São Paulo, que já implicavam várias doutrinas neoplatônicas, né? Ele virou para os acadêmicos pseudo-Dionísio Areopagita. Então era aquele, não foi aquele, mas não interessa, o cara é genial, ele só escreveu 4 livros, um deles é a Hierarquia Celeste, né? Que é lindo, de uma beleza, ele que foi responsável por várias metáforas das quais a igreja se apropriou, algumas belíssimas, como por exemplo, Deus é um raio de trevas luminosas, paradoxo, né? Deus é um raio de trevas luminosas, ou seja, tal a superabundância que há em Deus, que para a nossa inteligência fácil são trevas, né? É como eu olhar para o sol e fico cego. Deus é tão sublime que dessa sublimidade eu só posso captar a alma, né? É um raio de trevas luminosas. O seu Dionísio é um autor espiritual, místico, genial. Ele tem um livro chamado Hierarquia Celeste, que trata exatamente do que seria, então, já que Deus provê tudo de acordo com uma ordem, e há diferenças entre anjos, né? Qual seria o papel dessas hierarquias, né? Hierarquia, primeiro, ela tem como base o conhecimento. Cada ordem tem primeiro o anjo que está lá em cima, que é o que conhece mais e que manda, o intermediário que comunica e o terceiro que executa. Eu botei lá no final, essa hierarquia, isso é matéria teologicamente opinada. O que eu quero dizer com isso? O magistério não bateu o martelo sobre as hierarquias angélicas. Então, os teólogos nessa matéria eles podem suscitar opiniões, porque é lícito. Eles não podem, que seria derrogatório da fé, dizer que Cristo encarnou, Maria não é virgem, etc. Aí estaria, que não existe, aí né? que não existe a igreja, aí estariam ipso facto descomungados, não precisa nem vir proclamar. Né? O simples ato em si já exclui da comunidade do corpo místico. Mas eu botei ele atrás com a hierarquia de cabeça agora bem falha, segundo São Tomás Aquino e Pseudo Dionísio aqui. Primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos. Segunda hierarquia, dominações, virtudes e potestades. Terceira hierarquia, principados, arcanjos e, por fim, anjos custódios ou da guarda. Aí, primeira questão interessante teológica. São Miguel arcanjo. Os arcanjos estão lá na terceira hierarquia. Eu disse aqui no início que Lúcifer era um serafim, está lá na primeira hierarquia. Né? Ou seja, a primeira hierarquia seria aquela, porque como elas são distinguidas entre aspas umas das outras, tá? Pela qualidade das espécies infusas por Deus na alma, na inteligência dessas realidades materiais. O serafim é aquela realidade angélica cujas ideias estão mais próximas das ideias da mente divina, ou seja, apreendem a realidade com menos formas inteligíveis. As formas são mais universais. Mal comparando, o sujeito que joga xadrez, por exemplo, faz uma analogia que você entende o que eu estou dizendo. O cara conhece as aberturas, ele tem um conhecimento científico do xadrez. Ele olha a posição, de imediato ele já conhece aquela posição, ele já conhece as derivações todas. Numa só olhada, ele já tem uma intelecção de tudo que virá acontecer naquela posição. Né? Assim, Deus conhece tudo num só ato perfeito, que é Ele mesmo. Né? Simultâneo é Ele mesmo. Num só ato ele sabe o que foi, o que é, o que era, o que será e o que seria. Os anjos da hierarquia mais próxima são aqueles que conseguem conceber a realidade com menos espécies, com menos, eles fazem menos esforços para conhecer aquilo que todos conhecem. Mal comparando, você pode chegar num teorema de matemática ao mesmo resultado fazendo mais ou menos contas. Né? O anjo superior, fazendo muito poucas contas, ele chega a verdades elevatíssimas. Então, a dignidade ontológica de cada anjo seria exatamente proporcional à dignidade das espécies infusas por Deus na inteligência dele.